Meus amigos, o cerco está se fechando e a situação não para de piorar para o ministro Alexandre de Moraes. Uma queixa-crime acaba de ser protocolada na PGR, embasando-se aí em falsidade ideológica e informação de quadrilha. Vejam só, o sujeito pode ir até para a cadeia, além de uma série de acontecimentos e controvérsias e reviravoltas que poderiam ser oriundas aí desse caso se realmente ele for comprovado. E a gente ora para que isso aconteça, né? Então, eu estou falando aí, inclusive, de talvez anulação da eleição, né? Porque se realmente ficar comprovado que tudo isso é verdade, que está sendo exposto aí pelas matérias da Folha de São Paulo, né? Inclusive, acaba de sair uma nova com novas informações aí, tá? Já vamos trazer aqui. Tudo isso, meus amigos, pode ensejar em anulação da eleição e consequente reversão da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Isso pode acontecer, tá? Porque o juiz do caso, sei lá, quem comandou as eleições foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele era o presidente do TSE. Ele tomava as decisões. Era dele a palavra final. E se ficar comprovado que ele agiu ativamente para, sei lá, perseguir bolsonaristas, aliados do presidente Bolsonaro, interferiu no pleito, pode acontecer sim a anulação da eleição, tá? Não que isso seja provável, mas é possível. Essa é a questão. Agora vejam só, antes que a gente possa trazer aqui informações muito importantes, eu peço um favor para vocês, né? Como dá para ver, principalmente o YouTube, também o Facebook, estão censurando descaradamente o canal, tá? Não estão mais entregando conteúdo, não estão mais sugerindo, não estão mandando para as pessoas quando eu posto, então eu peço a ajuda de vocês. Agora que você está vendo esse vídeo, já deixa o dedo aí no like, clica no like, não custa nada. E compartilha, manda para algum amigo, manda num grupo que você participa e deixa um comentário aí qualquer. Isso vai fazer com que o engajamento suba e o vídeo seja entregue para mais pessoas, tá bom? Agora vejam só, eu separei alguns pontos aqui, até anotei para não esquecer, que realmente são muito importantes e as pessoas não estão se dando conta, não estão falando sobre isso, né? Primeiro, essa conversa, esses áudios aí, eles não foram vazados, tá? Alguém que fez parte desse processo, alguém que tinha acesso a esses áudios, talvez até que participou, né, neles, né, que estava ali naqueles áudios, que repassou essa informação para algum jornalista, ou para o Glenn Greenwald, ou então para a Folha de São Paulo, para o UOL, enfim. Alguém ali de dentro do círculo do ministro Alexandre de Moraes passou essa informação para eles. Ó, tá aqui, tá bom? Não foi um ataque hacker, a Folha de São Paulo inclusive deixou isso claro. Olha, não obtivemos esses áudios a partir de um hacker ou de algum ato ilícito, não. Alguém passou pra gente. Basicamente foi isso que a Folha de São Paulo disse, tá? E aí vem a pergunta, por que é que fizeram isso? Por que a pessoa pegou esses áudios e enviou para a extrema imprensa, para a Folha de São Paulo ou para o Glenn Greenwald? Por quê? Será que essa pessoa se cansou da tirania? Será que ela teve ali um surto de consciência? Não sei, esperamos que sim, né? A gente espera realmente que tenham se cansado da ditadura que está em curso. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Pois bem, agora a gente tem que entender o seguinte. Pacheco é o responsável por analisar o pedido de impeachment. Somente ele pode pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, assim como qualquer outro ministro, né? Só que o Pacheco, ele não tem a última palavra. A última palavra é justamente do plenário da casa. Então, a maioria dos senadores pode sobrepor a vontade do Pacheco. Se tiver uma maioria de senadores alinhada com esse interesse, pode pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A última palavra, a palavra final, tá, para ser redundante aqui, é do plenário da casa, não é do Pacheco. Acaba sendo por conta de acordos políticos, alianças, né? A gente sabe que a maioria que está ali é do centrão, não é nem de direita nem de esquerda, né? Então acaba sendo assim. A gente pode mudar isso em 26, elegendo uma maioria de direita. Aí, meu amigo, a situação do Brasil muda, essa é a questão. Mas por enquanto essa é a situação, tá? Vamos trabalhar para mudar isso esse ano nas eleições municipais, formando a base que em 2026 vai eleger maioria lá no Congresso, né? Tanto Câmara quanto Senado, tá? E relembrando aí, sou candidato a vereador aqui pela cidade de São Paulo. Então, se você quer me ajudar nessa empreitada aí, entre no meu grupo de campanha, que é específico para isso, para compartilhar material. O link está no primeiro comentário fixado aí embaixo, tá bom? Então, olha só, além disso, a gente tem que pedir também a soltura imediata de todos aqueles que estão presos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Não só presos, mas também investigados, claro que se tudo isso for comprovado, né? E a gente tem que entender
por fim, tá? O mais importante, né? Por fim, mas não menos importante. Gente, hoje o Lula está no poder ainda, né? Não tem povo nas ruas, não tem apoio popular, não tem nada, né? Por que ele está no poder ainda? Porque está tendo ali uma grande sustentação. Parte dessa sustentação, talvez a maior parcela, seja justamente do ministro Alexandre de Moraes. Seja justamente do sistema, melhor dizendo, né? Bom, querem agora derrubar o ministro Alexandre de Moraes. Por que a Folha de São Paulo, que sempre foi oposição ao presidente Bolsonaro, que durante os 4 anos de governo jogou contra, ajudou a eleger o Lula, está tentando derrubar agora o ministro Alexandre de Moraes, que, na minha opinião, é parte da sustentação do governo Lula. Por quê? Será que eles se cansaram da ditadura que está em curso e querem derrubar o Lula? Só que eles sabem que para derrubar o Lula precisam derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Bom, porque é ele que persegue ali, segundo denúncias, os opositores do atual governo. Muita gente não vai para a rua, muita gente não faz oposição ao governo com medo do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, a Folha de São Paulo talvez queira derrubar o Lula e sabe que para derrubar o Lula precisa derrubar antes o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a primeira opção. A segunda opção é justamente, né, a segunda possibilidade, conjectura, é justamente um jogo de cartas marcadas. O Lula, em conluio com a Folha de São Paulo e com a UOL, estejam fazendo isso para derrubar o ministro Alexandre de Moraes e então o Lula poder colocar alguém de sua escolha. Talvez seja esse o cenário. O que é mais provável? Coloca aí nos comentários. O que você acha que é mais provável? Que esse seja um jogo de cartas marcadas do Lula com a Folha para derrubar o Alexandre de Moraes e colocar alguém no lugar dele, porque é o Lula que vai indicar, né? Ou então é justamente a Folha de São Paulo querendo derrubar o Lula e para isso vai derrubar o ministro Alexandre de Moraes porque sabe que uma coisa depende da outra. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários, tá? Dito isso, deixa eu passar para vocês aqui então. Temos aqui a notícia da queixa-crime, né? Queixa-crime é apresentada da PGR contra Alexandre de Moraes por falsidade ideológica e formação de quadrilha. Então, além de impeachment, ele pode ser preso, se tudo for comprovado aí, tá? Nós temos aqui a matéria trazendo novas informações, né? Urgente, Folha de São Paulo solta a reportagem da série Revelações sobre Moraes, que aí traz uma série de informações muito importantes. O jornalista Glenn Greenwald acaba de divulgar uma nova reportagem da Folha de São Paulo de uma série de revelações sobre o ministro Alexandre de Moraes. Glenn teve acesso a mais de 6 gigabytes de conversa vazados do ministro e assessores, ou seja, vem muita coisa por aí ainda, meus amigos. Essa foi só a ponta do iceberg. Vem muita coisa por aí ainda. Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas. Mostram as mensagens, tá? Claro, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes disse que não, tudo foi feito de maneira oficial e regular. Bom, conversas entre o gabinete de Alexandre de Moraes e o órgão de combate à desinformação do TSE, à época sob seu comando, indicam que, em vários casos, os alvos de investigação eram escolhidos pelo ministro ou por seu juiz assessor. Gente, vamos entender o seguinte. O que causou a Vaza Jato? O que acabou com a Operação Lava Jato? Legalmente falando, é muito complexa a situação, mas legalmente falando, foi a conversa de Moro com Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato. Moro era o juiz da Lava Jato. Dallagnol era o procurador. Só para entender, tá? Procurador é quem acusa, é quem promove a denúncia, é o Ministério Público. E o Moro era o juiz, era quem julga a coisa. Dentro de um processo, dentro de uma investigação, o juiz não pode falar diretamente com o acusador, com o Ministério Público. Até pode, mas não pode ali ajustar coisas, não pode falar, ó, faz assim porque, né, aí o que está sendo acusado não pode se desvencilhar da acusação, não pode escapar. Eles estavam fazendo isso para prender o Lula mesmo, para não ter escapatória, para não ter chance da defesa reverter a situação. Basicamente foi isso que aconteceu. Eu estou resumindo para vocês, claro, mas basicamente foi isso que aconteceu. Com base nisso, eles derrubaram a Lava Jato, soltaram Lula, anularam os processos. Com base nisso, tá? É muito mais complexo, tá bom? Eu sei disso, só que não dá para explicar num vídeo curto aqui para vocês. Com base nisso, derrubaram a Lava Jato. Algo muito pior acaba de ser exposto pela Folha de São Paulo em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Ele e a equipe dele instruía outro órgão como proceder
para acusar, né, para colher informações e para fazer relatórios contra os investigados, contra os acusados. Mais do que isso, o ministro Alexandre de Moraes, em alguns casos, os seus assessores, juízes assessores, escolhiam os alvos e escolhiam o que fazer. Nos áudios que foram vazados, inclusive, a gente vê que o juiz instrutor, assessor do ministro Alexandre de Moraes, a mando do Alexandre de Moraes, orientava quem estava lá no TSE de como a coisa devia ser feita. Isso é muito mais grave do que aconteceu na Lava Jato. Muito mais grave. Mas nem se compara. Vocês estão entendendo? Se a Lava Jato foi desvencilhada, foi derrubada por conta da situação do Moro, do Dallagnol, o Alexandre de Moraes tinha que ser preso hoje. Entendeu? Se tudo isso for comprovado, é claro. Né? E aí nós temos coisas aqui, ó, como por exemplo, ó, procurado pelo gabinete, Moraes disse que todos os procedimentos foram oficiais. Ok. Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade. Tagliaferro é um dos assessores aí do ministro Alexandre de Moraes, tá? Olha só. Aí a gente tem que entender o seguinte, ele disse que cumpriu todas as ordens, ele não se recorda de nada ilegal, mas que ele cumpriu todas as ordens. Bom, aqui eu já vejo brecha para conjecturar que ele é que tenha sido o responsável por expor esses áudios. Não sei, mas é uma possibilidade, vamos aguardar aí o desenrolar dessa história, tá? Enfim, a matéria extensa, quem tiver curiosidade de ler aí na íntegra, tá no Jornal da Cidade Online. E, meus amigos, vem muita coisa ainda por aí. Tá? Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente já perdeu as esperanças, mas não há mal que dure para sempre. Essa é que é a questão. E aqueles que cometeram crimes, desrespeitaram a nossa Constituição, nosso ordenamento jurídico, vão pagar por isso, na forma da lei. Então, por favor, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e se for novo por aqui, já siga nas redes sociais, inclusive meu Instagram, @silvadeicon, ou digita lá Deicon Silva, que eu posto muito conteúdo por lá também, inclusive vai ser importante nessa campanha. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.